Capítulo 14 Contando as minhas bênçãos. Naquele primeiro sábado, ao sair do templo da Igreja Adventista, pedi ao Senhor que fizesse com que eu pudesse estar ali outra vez na semana seguinte. E quando voltei, elevei meu coração em gratidão pelo que Ele fez em meu favor nos poucos dias passados. Na realidade, o dia inteiro foi dedicado a contar as minhas bênçãos e de regozijar-me no Senhor. Foi então que descobri por experiência própria o grande benefício que alguém pode obter quando relembra ou conta as suas bênçãos. Percebi que o mandamento "lembra-te do dia de sábado para o santificar" foi dado para tornar possível ao homem uma forma de escapar das constantes demandas das ocupações diárias da vida e ter assim tempo para contar suas bênçãos. E dessa maneira ser conduzido para mais perto do Criador, para receber o refrigério físico e espiritual. Após meu confronto com os espíritos e após minha vida ter voltado ao normal, imediatamente me pus a investigar na história eclesiástica e na secular acerca de como a igreja cristã se envolveu com a observância do domingo, abandonou o sábado bíblico e adotou as doutrinas de imortalidade da alma e do tormento eterno. Durante uns 5 meses, gastei todo o meu tempo de lazer na Biblioteca Municipal de Montreal. Li com grande interesse os escritos da Igreja Católica Romana, à luz das profecias bíblicas. Estudei as biografias de certos santos, considerados pilares da Igreja Católica primitiva, e examinei a influência deles sobre o cristianismo. A história dos papas revestiu-se de um novo significado. Fascinou-me especialmente Orígenes de Alexandria, um dos pais da Igreja grega primitiva que viveu entre os anos de 185 e 254 d.C., pois ele teve sucesso em unir algumas filosofias das escolas eclésticas dos neoplatônicos com as doutrinas do cristianismo. Esse período de investigação e estudo contribuiu para solidificar a minha crença na Bíblia. Num lindo dia de sábado, em abril de 1947, tive a bendita experiência de ser batizado por imersão e de tornar-me membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Naquele mesmo dia, encontrei uma jovem chamada Hilda Mossel. Ao sairmos da igreja após a reunião daquela noite, o pastor Taylor disse que quem fosse na direção leste poderia pegar uma carona de uns 2 quarteirões com ele, até o lugar onde deixaria o carro estacionado naquela noite. 4 de nós aceitamos a oferta e depois de chegarmos ao destino do pastor, fomos em direção à parada de bondes mais próxima. Assim foi que Hilda e eu nos conhecemos, e algumas vezes depois disso, andamos juntos até a parada do bonde. Não demorou muito para descobrirmos que tínhamos em comum alguns interesses, preferências e aversões. Depois de algum tempo, nosso namoro estava firme. Certo dia, pensei que seria uma boa ideia tentar convencê-la a tornar-se minha esposa. Naquele tempo, pedir uma jovem em casamento era um projeto complicado. O moço tinha que levar em consideração qual o melhor momento e lugar. Após rever meu plano de ação várias vezes, uma noite de domingo pareceu-me a melhor opção. A importante questão teria que vir à tona sob condições de descontração. O momento ideal para pedir seria o intervalo, enquanto esperávamos que o guarda noturno viesse abrir a porta. Era necessário tocar a campainha 2 ou 3 vezes até que ele chegasse, e isto levava às vezes 10 minutos, dependendo do ponto em que ele se encontrava no prédio. Nessa ocasião, Hilda trabalhava como enfermeira no Hospital dos Convalescentes de Montreal e morava no dormitório das enfermeiras, um dos anexos ao hospital. Todas as enfermeiras residentes tinham que chegar até às 11 horas da noite.
Quanto mais próximo desse horário alguém chegasse, por menos tempo teria de esperar. Por isso, imaginei que o momento ideal seria às 10h30. Era um lindo dia do mês de junho. Como planejado, estivemos juntos durante a tarde e a noite daquele agradável domingo e, para culminar, fizemos um tour de bonde pela cidade de Montreal. Após cada parada, enquanto o bonde ganhava mais velocidade, os cabelos longos e loiros de Hilda se levantavam sobre a ação do vento, e seus olhos azuis brilhavam ao refletir a luz dos muitos anúncios de neon ao longo da rua. Quanto mais eu olhava o rosto dela, mais me convencia de que o nome dela deveria ser Hilda Geraldine Monell. Por volta das 22h30 daquela noite, nós nos aproximamos da porta do dormitório das enfermeiras e, de modo como já fizera muitas vezes, Hilda apertou o botão da campainha e encostou o ombro à porta, na expectativa de ter que esperar por muito tempo. Imediatamente perguntei se ela concordava em casar-se comigo. Eu mal havia falado e o guarda apareceu. Destrancando a porta, ele deu uns 10 passos para trás, cruzou os braços e fixou os olhos em mim como se estivesse a dizer: eu o desafio a dar um beijo de despedida nela, na minha presença. Hilda foi apanhada de surpresa diante de minha pergunta e a rápida chegada do guarda, que costumava demorar. Ela afirmou que já havia pensado sobre o assunto, mas esperava que isso fosse acontecer num futuro distante. Eu lhe garanti que tudo o que queria naquele momento era um sim, e que nós poderíamos entrar em maiores detalhes em uma outra ocasião mais conveniente para ela. Eu mal acabara de dizer isso quando o guarda berrou: "A mademoiselle vai entrar ou quer ficar do lado de fora? Tenho mais o que fazer e se a senhorita não entrar, vou ter que fechar a porta com a senhora do lado de fora." Ela me deu um rápido sim, um ligeiro beijo e entrou quase em prantos. "Vou ensinar a vocês, moças, que quando eu abro a porta é hora de entrar", vociferou o guarda. "Não é toda noite que aparece um cavalheiro para pedir uma moça em casamento", disse ela. O guarda olhou assustado. "Sinto muito", disse ele. "Por que não me falou antes que era tão importante assim? Eu lhe teria dado mais tempo." Naquele momento, ali mesmo, Hilda resolveu que iria se mudar. A mãe dela tinha um apartamento na estrada Queen Mary e Hilda decidiu morar com ela, mesmo que tivesse de viajar uma distância maior para chegar ao trabalho. Naquele mesmo momento, eu me dirigia para casa sentindo-me tolo por não ter administrado melhor a estratégia do tempo. Tão logo, Hilda encontrou um telefone e fez uma ligação à sua mãe para lhe falar de seus planos. "Mamãe, tenho algo maravilhoso para lhe dizer." "É mesmo? O que é?" "Vou me casar." "Você perdeu o juízo? Você tem apenas 21 anos. Além disso, com quem você se casaria?" "Vou me casar com Roger, aquele rapaz da igreja com quem tenho saído algumas vezes. A senhora o conhece. Já o cumprimentou umas 2 vezes." "Sim, mas vocês se conheceram há tão pouco tempo. Você não acha que está sendo um pouco precipitada?" Então, de acordo com Hilda, ela mesmo rompeu-se em lágrimas e começou a abrir o coração. A conversa terminou com a mãe dela afirmando que não havia necessidade de chorar e que conversariam mais quando ambas se encontrassem. Quando telefonei a Hilda, na noite seguinte, ela me informou da opinião de sua mãe. Sugeri que fôssemos juntos visitar a mãe dela no domingo seguinte e então eu pediria a mão de Hilda em casamento. Discutiríamos esse importante assunto com ela até chegarmos a uma conclusão satisfatória. Aconteceu que a mãe dela mostrou-se muito compreensiva com relação às nossas intenções e escolhemos a noite do dia 20 de setembro para o casamento. Não demorou muito e o verão deu lugar ao outono, e este, por sua vez, procurou sobrepujar o seu predecessor em calor, beleza e encanto. Levantei-me cedo, na manhã de sábado, dia do nosso casamento, para descobrir que toda a natureza estava cheia de vida. Quando saímos da igreja após o culto da manhã, o termômetro indicava 30 graus.
Algumas folhas secas já eram espalhadas pela suave brisa. Nossos amigos Ruth e Arthur Cheeseman nos cederam sua residência para a cerimônia do casamento. Nosso plano era ter momentos tranquilos na presença de uns poucos amigos íntimos. Entre os convidados estavam 2 pastores com as suas esposas, André Rochat, pastor da igreja de língua francesa, e pastor Taylor, que é o pastor da igreja de língua inglesa, os quais oficiaram a cerimônia. A senhora Cheeseman e a senhora Mossel, mãe de Hilda, e outras damas haviam dado àquela residência a mais linda ornamentação apropriada para a ocasião. Enquanto minha noiva e eu repetíamos em nossos votos matrimoniais perante o pastor, eu me mantia em postura e confiante. Não para impressionar nenhum de meus amigos presentes, mas por causa dos muitos seres invisíveis que estavam assistindo, anjos que haviam vindo da presença do Todo-Poderoso para se alegrarem conosco, e demônios, comandados a assistirem como eu acreditava pelo seu impiedoso líder, o qual havia visto os seus diligentes esforços transformarem-se em fracasso, quando pela graça do Senhor Jesus eu me afastara de suas fileiras. Além disso, eu estava vestido com o meu melhor terno, aquele feito sob medida que eu havia comprado com dinheiro que ganhara nas apostas das corridas de cavalos com a ajuda dos demônios. Epílogo. Mais de 50 anos já se passaram desde o meu envolvimento com o mundo sobrenatural dos espíritos maus. Minha idade está avançada. Creio que o fato de ainda estar vivo devo-o ao cuidado do doador da vida, Cristo, o Senhor da glória. Tomar minha decisão por Cristo aos 21 anos de idade, quando os espíritos me ofereciam riqueza, fama e poder, foi a escolha mais sábia que eu já fiz. E manter um sólido relacionamento com Cristo e, como o apóstolo Paulo, ser achado nele não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Tudo isso tem trazido à minha vida uma riqueza de paz, contentamento e alegria no Senhor, que nenhuma quantia de dinheiro jamais poderia comprar. Como narrei no meu livro Respostas Incríveis à Oração, não fora pelo poder do seu amor, o câncer já me houvera levado à sepultura em 1989. Em acréscimo, Deus tem abençoado o ministério de oração ao qual Ele me conduziu. O Espírito de Deus tem estado a transformar vidas, a remediar situações aparentemente impossíveis, a providenciar soluções e vitórias para os desesperançados. Vou mencionar apenas um exemplo. Uma amiga escreveu a Hilda e a mim pedindo que orássemos pelo esposo dela, que deveria submeter-se a uma operação para remover um de seus rins. Devido à idade dele e ao fato de ter sofrido um derrame 6 meses antes, os médicos temiam que ele não sobrevivesse à cirurgia. Por outro lado, eles não podiam deixar que o rim canceroso permanecesse no organismo do paciente. Como em muitas outras vezes, o Espírito de Deus sustentou a minha fé no poder da ressurreição de Cristo e pedi ao meu Salvador, se fosse para a glória da Trindade, que ele, por favor, fizesse com que o Espírito da vida em Cristo Jesus penetrasse no corpo desse nosso amigo e expelisse os mortíferos elementos que estavam destruindo seu rim. Quando o homem acordou, um dia antes da cirurgia, ele se sentiu tão bem que pensou em voz alta se aquela operação seria realmente necessária. Depois de uma bateria de exames, o médico descobriu com grande espanto que o rim não mostrava nenhum sinal de doença e que o tumor ligado ao rim havia desaparecido. No dia seguinte, ele recebeu alta hospitalar. Ter as orações respondidas vale muito mais do que qualquer coisa que os espíritos poderiam ter me oferecido. Tudo o que ainda posso dizer é: glória a Deus nas maiores alturas.